Então, o que eu quero começar hoje é esse capítulo de teoria de perturbação, que junto com o capítulo 9, que é o teorema de Kolmogorov, Arnold e Moser, eles fecham um quadro dessa teoria de sistemas hamiltonianos, de caos. E a motivação para a gente fazer isso aqui é a seguinte. Vocês viram nas aulas passadas, e principalmente para quem assistiu a aula de exercícios de sexta-feira, que quando a gente tem um sistema integrável, né, um sistema H0 integrável, ou seja, um sistema simples, e a gente perturba esse sistema, pode acontecer um comportamento bastante complexo, né, dependendo da intensidade da perturbação. Então, o que a gente vai fazer nesse capítulo é estudar então esse problema do ponto de vista perturbativo. A gente vai tentar resolver um sistema complicado, então um sistema simples mais alguma perturbação genérica, mas de forma que a perturbação seja pequena. E a gente vai ver que acontecem coisas muito interessantes aqui, que já vão dar para a gente uma dica do que a gente viu naquelas simulações do mapa padrão, né, do rotor com perturbações impulsivas. Só antes que eu me esqueça, eu coloquei hoje uma versão nova do PDF do livro na página. Eu adicionei 3 exercícios do capítulo 7, são os problemas 8, 9 e 10, que tem a ver com esse problema que nós fizemos na sexta-feira, do rotor com perturbações impulsivas. Os problemas que eu coloquei lá são: eu substituí o rotor por um oscilador harmônico. É um oscilador harmônico com perturbações impulsivas, então também é bastante legal de seguir aquele procedimento, gerar o mapa e ver que comportamento ele tem. Mas vamos, então, considerar o seguinte. Eu tenho uma hamiltoniana H0, que é integrável e que, portanto, existem coordenadas apropriadas, essas variáveis de ação e de ângulo, de tal forma que é possível escrever o H0 dependendo só das variáveis I, certo? Ela não depende das variáveis φ, e, portanto, se a gente olhar as equações de movimento para essa hamiltoniana, esquece por enquanto o epsilon, né? Esquece a perturbação, φ ponto seria dH0 dI, e ponto dH0 dφ, que é zero. Então, I é constante e φ ponto é constante, portanto, φ é um certo ômega t mais φ0. Muito bem, a gente quer considerar o seguinte problema. Eu adiciono uma perturbação, deixa eu apontar aqui, eu adiciono uma perturbação, então, genérica, H1, que depende de I e φ, de tal forma que agora as equações de movimento incluem esse termo de H1. Então, I ponto, que é dH dφ, agora não é mais zero, certo? Sobra menos dH1 dφk. Então, I não é mais conservado, e φ ponto, além do termo dH0 dI, tem também uma correção adicional devido ao H1. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou supor que epsilon é pequeno e eu vou buscar uma transformação canônica dessas variáveis originais I e φ para novas variáveis J e θ, de tal forma que, quando eu construir a hamiltoniana nas novas variáveis, né, a hamiltoniana nas novas variáveis é simplesmente a hamiltoniana original escrita em termos de J e θ. Eu consiga, então, vou buscar uma transformação canônica de tal forma que eu consiga eliminar a dependência em θ até a primeira ordem em epsilon. Eu jogo essa dependência em θ para ordens superiores. Então, se eu conseguir fazer isso, pelo menos em primeira ordem, minha hamiltoniana ficou dependente só de J, portanto, J é constante, θ ponto vai ser dk dj, também vai ser constante. Eu resolvo o problema nas variáveis J e θ e passo para as variáveis originais, né, de acordo com a transformação canônica. Mas eu consigo, então, tornar o problema simples de novo, pelo menos até a primeira ordem, por meio de uma transformação canônica. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso e que consequências que isso tem
né? O que acontece quando a gente tenta fazer essas transformações? Então, eu vou começar com 1 grau de liberdade, tá? N igual a 1. Então, tá aqui, eu tenho um H0 de I, mais epsilon H1 de I, φ, DH0 de I, né? Então, quando o epsilon é igual a 0, né? Se você esqueceu epsilon, esquece tudo isso. Então, φ ponto é DH0 de I, isso é a frequência, né? O ômega. Então, φ ponto seria ômega. Então, eu já vou dar esse nome, né? DH0 de I, eu vou definir como ômega. E ômega, então, é a frequência do movimento não perturbado, certo? Quando a gente perturba o movimento, φ ponto, que é DH dI, não é só ômega, né? É ômega, que é DH0 dI, mais epsilon DH1 dI. Então, a frequência muda um pouquinho. E I ponto, menos DH de φ, não é... Aqui está errado, né? Aqui é φ. Deixa eu corrigir aqui. Também não vai ser mais constante. Muito bem, então o que eu busco? Eu busco uma transformação canônica, então, das variáveis de φ para jθ, eu vou escolher essa transformação canônica dessa forma, daquela forma F2, que depende dos novos momentos, J, e das coordenadas originais, certo? De forma que θ é ds dj, I é ds dφ. Então, essas aqui são as equações da transformação canônica. E essa transformação canônica eu vou escolher de tal maneira que eu consiga eliminar a dependência no ângulo, pelo menos em primeira ordem em epsilon. Tá? A outra coisa importante é que, como a perturbação é pequena, né, como esse termo é pequenininho, epsilon é pequeno, essa transformação canônica, eu espero que ela seja próxima da identidade. Certo? Quando o epsilon é igual a 0, eu não preciso fazer nada, é a transformação em identidade. Então, a minha transformação canônica deve ter essa cara. Deve ser a identidade, que é dada por J vezes φ, certo? Quando S é J vezes φ, você vê que θ, que é ds dj, fica igual a φ, e I, que é ds dφ, fica igual a J. Então, essa aqui é a transformação em identidade, mais epsilon alguma coisa. Tá? Então, como tudo é pequeno, eu faço a identidade mais uma correção. Então, esse S1 é o cara que eu tenho que determinar para matar a dependência angular da newtoniana. Tá? Então, vamos ver como é que fica essa transformação canônica, então, de forma geral. Então, vamos aplicar aqui as equações da transformação. Então, I é ds dφ. Então, ds dφ então, é J, certo? Está aqui. Mais epsilon ds1 dφ. E θ é ds dj, então ds dj fica φ, tá aqui, mais epsilon ds1 dj. Tá? Isso, né, pode ter correções de ordem superior, tudo que é de ordem superior eu vou jogar fora, eu vou fazer tudo só em primeira ordem de epsilon. Muito bem, agora eu vou resolver essas equações. Né? Aqui eu quero resolver agora, escrever I e φ, pelo menos em primeira ordem, em termos de J e θ. Eu vou explicitar a transformação canônica a partir dessas expressões aqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o truque que a gente já fez antes. Né? Vamos olhar para essa equação. Ó. I é J mais epsilon ds1 de J e φ. Certo? Eu quero escrever o I em termos de θ, não em termos de φ. Então, o que eu faço? Só tem φ aqui. Mas eu olho para a equação de baixo, eu vejo que o φ é igual ao θ mais correções de primeira ordem, certo? O φ em ordem 0 é o próprio θ. E tem correções de ordem superior. Então, se eu quiser me manter em primeira ordem, eu posso simplesmente trocar esse φ por θ. Tá? Que é o que está feito aqui. Correções em cima disso, eu já tenho um epsilon aqui, vão ser de ordem superior, então eu não preciso considerar. Na equação de baixo é a mesma coisa, eu vou escrever o φ agora em termos de θ e j. Então, eu passo esse termo aqui para o outro lado, certo? Então, φ fica θ menos epsilon, ds1 de j e φ, e novamente, onde tem φ, eu substituo por θ
e o erro que eu estou fazendo é de ordem superior, ele vai lá para a ordem 2. Tá? Então, em primeira ordem, essa é a transformação de Φ para Jθ. Tudo bem? Então, tá aqui. Então, isso aqui é totalmente genérico. Tá? Eu fiz uma transformação canônica próxima da identidade, genérica, e resolvi em primeira ordem. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir I e Φ na hamiltoniana. Eu quero calcular a nova hamiltoniana. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? É essa parte da conta aqui. Ó. Deixa eu abrir toda. O K de Jθ é simplesmente o H calculado nas novas variáveis. Certo? Uma transformação independente do tempo. Então, o H, eu tenho um H0, que só depende de I. Então, eu vou substituir esse I pela sua função de J e θ, mais epsilon H1, que depende de I e de Φ. Tá? Pode ter coisas de ordem superior aqui, novamente eu vou jogar fora. Então, né, a hamiltoniana pode ser H0 mais epsilon H1 mais epsilon 2 H2, não importa, eu paro sempre em primeira ordem. E agora eu vou, então, colocar, vamos fazer por partes. Onde tem o I, eu vou substituir, então, por J mais epsilon ds1 de θ, certo? Esse é o valor de I. Então, quando eu faço isso no H0, olha só, deixa eu escrever aqui em vermelho. Então, esse I, ele é J mais epsilon del S1 del θ, certo? Então, eu estou calculando H0 nesse novo argumento. Como o epsilon é pequeno, eu vou expandir esse H0 em torno de epsilon. Então, fica H0 de J, certo? Que é o primeiro termo que está aqui, mais dH0 de J vezes o... deixa eu só apagar isso aqui. Vezes a diferença, certo? Então, expande em primeira ordem. H0 de J mais epsilon dH0 de J vezes epsilon ds1 de θ. Então, expandi o H0 em primeira ordem em epsilon. E tem ordens superiores aqui, porque essa expansão continua, certo? No termo do H1, eu faço a mesma coisa. Então, esse I aqui é J mais epsilon ds1 de θ, e o Φ é θ menos epsilon ds1 dJ, certo? São essas equações aqui de cima. Mas notem que, como eu quero parar tudo em primeira ordem, eu também vou expandir essa hamiltoniana em termos de J e θ. Então, o termo de ordem 0 já tem um epsilon aqui, então fica epsilon H1 de J e θ, e qualquer correção que eu faça vai ter um termo de ordem epsilon 2. Então, eu jogo fora. Né? Aqui faltou um quadrado. Aqui. Na ordem epsilon com esse epsilon da epsilon 2, está certo. Tá? Então, em ordem epsilon, no H1 eu simplesmente substituo Φ por Jθ, porque já tem um epsilon. No H0, eu expando em primeira ordem e eu ganho uma correçãozinha aqui. Então, se eu juntar tudo, eu tenho o H0 de J, e termos de ordem epsilon, tem esse que veio aqui e o epsilon que tinha no H1. dH0 dJ é o ômega, certo? É a frequência do movimento não perturbado, simplesmente calculado em J. Né? Derivo em relação ao argumento e coloco J no lugar. Então, fica ômega, ds1 de θ e o H1. Então, essa é a nova hamiltoniana. Ela é um K0 de J, tá? Vou chamar de K0, agora a parte do K de ordem 0, que é o próprio H0, e o K1, que é todo esse cara aqui. Tudo bem? Vocês estão comigo? Alguém se perdeu aqui na conta? Alguém se perdeu no que quem está tentando fazer? Estou acompanhando, professor. A gente está buscando as mesmas propriedades, né? Isso. Que a I e a F tinham, a I e a Φ tinham antes de serem perturbadas, certo? Daí agora Isso. vai ser. Isso, exato. Então, eu fiz assim, por enquanto eu posso pensar assim, eu fiz uma transformação canônica na vizinhança da identidade,
totalmente genérica, né? Porque essa função S1, eu ainda não falei nada sobre ela, né? Então, estou fazendo essa transformação aqui. E eu estou escrevendo a newtoniana nas novas variáveis. Então, eu escrevo as equações de transformação, resolvo em primeira ordem, substitui na newtoniana e dá isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero escolher S1, quero escolher esse cara de tal forma que não tenha θ aqui. Se eu fizer isso, até a primeira ordem, a nova newtoniana só depende de J. Então, J é constante, θ ponto é constante, eu resolvo, então, né, J é igual a J0, θ ponto é um certo ômega de J, reescrevo isso nas variáveis originais, né, substituo isso aqui em cima, e eu tenho minha solução do problema em primeira ordem. Então, vamos ver como é que a gente faz. Como é que a gente elimina a dependência angular? Como é que eu escolho a transformação canônica de forma a eliminar essa dependência? Então, o jeito de fazer isso é o seguinte: eu tenho que escrever esses caras em série de Fourier, eu tenho que explicitar a dependência em θ para que eu possa trabalhar com isso. Tá? Então, vamos olhar a primeira equação de baixo aqui. Ó. Então, a perturbação H1 ela é dada, certo? É dado um certo H1. Então, o que eu vou fazer? Como θ é um ângulo, eu vou expandir esse H1 em série de Fourier. Tá? Então, eu faço a expansão aqui em série de Fourier. O S1, que é a parte principal da minha transformação canônica, eu também expando em série de Fourier da mesma maneira. Professor, diga. Acaba uma forma de fazer a separação de variáveis, talvez? Né? Basicamente. Porque como a gente quer eliminar θ, eu quero ver o θ, né? Então, um jeito de eu ver as componentes de θ explicitamente é fazendo essa série de Fourier. Né? E o θ eu consigo enxergar o cara ali direitinho. Aí, por exemplo, você vê que aqui, ó, o termo de K1 envolve ds1 dθ. Então, eu posso fazer essa derivada agora. ds1 dθ, quando eu derivo em relação a θ, cai um IN. Certo? Então, é IN, S1N e a INθ. E o K1, então, que é a parte de ordem epsilon da hamiltoniana, então, ele é ômega ds1 dθ mais H1, certo? É esse cara que está aqui em cima. Ômega ds1 dθ mais H1. Então, vamos escrever isso explicitamente, ó. Ômega vezes ds1 dθ, então se eu multiplico aqui por ômega, posso colocar um ômega aqui dentro, então fica IN ômega S1N vezes INθ, mais H1. H1 é H1N e a INθ. Então, ponho tudo dentro do mesmo somatório e eu tenho a expressão do meu K1 aqui direitinho. Então, uma vez que eu tenho isso, eu resolvo o problema. Veja só, o que eu quero? Eu quero que o K1 não dependa de θ. Desses termos todos que estão aqui, qual que é o único termo que não depende de θ? É o n igual a zero, certo? Porque para todo n tem um INθ aqui. O termo n igual a zero, isso aqui é 1, isso aqui é zero, porque tem um n ali, e sobra esse sujeito aqui que só depende de j. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o S1N. Vamos ver se dá para enxergar no mesmo slide aqui. Ó. Eu vou escrever aqui, depois eu mostro lá embaixo para a gente poder ver no mesmo slide. Então, só, eu quero que esse cara se anule. Então, eu escolho IN ômega S1N mais H1N igual a zero, ou S1N igual a H1N. Eu vou jogar esse N ômega aqui para baixo, vai vir um I, e eu vou jogar o I para cima para ficar positivo. Tá? Então, se eu escolher o S1N dessa forma, eu mato todo aquele parênteses. Só que tem um N no denominador, né? Então, eu tenho que escolher S1N igual a isso, se N for diferente de zero. Então, para todo N diferente de zero, eu escolho o S1N dessa forma e eu mato esse parênteses que está aqui em verde, certo? E quando N igual a zero, tanto faz, né? Porque quando N igual a zero, esse termo é zero mesmo. Então, eu escolho S1N igual a zero, se N igual a zero. Que é a escolha mais simples que tem. Isso está aqui embaixo, então.
Está reescrito aqui. Então, eu escolho o S1. Então, dado o H, eu construo o S, construo a função geratriz. Tá? E, dessa forma, eu tenho certeza que o K1 não vai depender de θ. Quem que é o K1? O K1 é o único termo que sobrou, que é a componente zero da série de Fourier, é o H1 zero. Foi o único que sobrou. Então, está aqui, o K1 de J é o H1 zero, que se eu quiser escrever de um jeito mais direto em termos do H1, eu posso escrever assim, ó. É a integral de H1 de θ de 0 a 2π dividido por 2π. Por que que é isso? Né? Porque lembra que esse H1 aqui, se a gente escrever ele explicitamente de novo aqui embaixo, H1N de J e aí Nθ, sempre que o N for diferente de zero, a integral de E aí Nθ de 0 a 2π dá zero. Né? Só checar aqui e ver que dá zero. Quando N igual a zero, essa exponencial é 1, a integral dá 2π, que mata 1 sobre 2π e dá o H1 zero. Então, são duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Tá? Então, se você dá dado um H1, você simplesmente integra de 0 a 2π, divide por 2π, esse vai ser o H1 zero. Que eu vou chamar assim também com esse símbolo aqui, ó, é como se fosse o valor médio de H1, certo? Eu integro em θ e divido pelo intervalo de integração. É o valor médio de H1 sobre o ângulo. E o resultado final é esse, ó. K de J é H0 de J mais epsilon vezes esse valor médio, que é o H1 zero, que só depende de J. E a minha transformação canônica é dada, então, por Jφ. E aqui onde tinha o S1N, eu substituo o valor que a gente escolheu para N diferente de zero. Para N igual a zero, a gente escolhe o S1 zero como zero, porque ele não tem papel nenhum na transformação. Então, com isso, o sistema está resolvido. Eu só vou... tem mais um detalhezinho embaixo, mas... Então, qual que é a solução do sistema, né? J em primeira ordem. Né? Então, J ponto é menos dk dθ é zero. Então, J é constante. O θ ponto é del K del J, que vai ser del H0 del J mais epsilon del H1 zero del J. Então, isso aqui é o ômega calculado em J, certo? Que é o del H0 del J, e tem uma correção para a frequência que eu tenho que calcular, dada a hamiltoniana. A gente calcula, então, tem essa correçãozinha aqui. Esse vai ser, então, o novo ômega constante de J. Então, a solução é θ ponto igual a ômega 1t mais 1θ zero, J igual a J0. Vou lá na transformação canônica, escrevo o if em termos dessas soluções e está aí resolvido o problema em primeira ordem. Tá? Só um detalhe final aqui, técnico, só para fechar isso aqui. O K1 tem uma outra forma de calcular essa função geratriz aqui, o S1. E o S1 está escrito aqui em termos de uma série de Fourier. Ele é um pouquinho chato de olhar para ele. Né? Então, tem uma outra forma que é assim. Ó. O K1, lembra, ele é ômega ds1 dθ mais H1. Essa é a contribuição para a hamiltoniana em ordem epsilon. Esse H1 aqui, a gente pode escrever como a média do H1, que foi aquilo que a gente escreveu, integral de 0 a 2π do H1 dθ dividido por 2π, mais o que sobrou. Tá? Então, o H1 eu separo na média, mais o que eu vou chamar de parte oscilante, que é a parte que depende de θ. Tá? A gente viu que o K1 é o valor médio, certo? O K1 é o H1 zero. Esse é o valor do K1. Então, esses termos que estão em amarelo se cancelam, e esse H1 médio a gente pode escrever, então, como menos ds1 dθ. Tá? Então, uma outra forma de escrever o S1 é como menos 1 sobre ômega integral desse H1 barra de Jθ dθ. Então, dado o H1, a gente calcula a média dele, isso vai ser a correção do K.
Aí pega o H1 original, subtrai essa parte média, pega só a parte oscilante, que é esse H1 barra, integra, e isso é a função geratriz. Tá? Mas isso é um detalhe mais técnico. Tá? Mas o importante aqui é que, então, dado H1, a gente consegue escrever a função geratriz de tal forma que a hamiltoniana não dependa mais do ângulo em primeira ordem e o problema, a gente trivializa o problema em primeira ordem. Professor, Diga. só um detalhe, um pouquinho para cima. Aí. Tá. Essa é a transformada inversa, né? De Fourier para o termo zero, né? Exatamente. Isso, é por termo zero. Isso aqui vai dar exatamente o H1 zero. Isso. Sim, e daí ela tem realmente, né, essa interpretação de ser a média, né? Exato, exatamente, porque você integra e divide pelo 2π, então é a média no ângulo. E aí o que eu estou chamando de H1 barra, né, o H1 barra é o H1 original menos esse cara. Certo? Então você subtrai a parte constante e fica só com coisas que oscilam, né, que dependem dos ângulos. Então essa parte constante, ela contribui para o K, é o que entra aqui na correção da hamiltoniana, e a parte oscilante ela vai contribuir para o S. Né? Dá para escrever o S, então, esse termo S1 como a integral do H1 barra em θ. É uma integral indefinida, né? Ela vai depender do θ também. Eu não consegui visualizar por que uma parte contribui para o K e a outra parte para o S, mas também daí acho que é querer demais. Quer dizer, a parte média contribui para o K porque a gente não quer ângulo, né? A gente não quer ângulo no K. Então, justamente, a gente está fazendo essa escolha, né? Justamente escolhendo a transformação K1. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, né? É isso que joga, então, para o S? Você vê, o H1 é isso aqui. Então, a gente escreveu tudo em série de Fourier, e o que eu quero? Eu quero que esse K1 não dependa do θ. Então, todo mundo aqui depende de θ, a não ser o coeficiente zero dessa expansão. Então, o que a gente faz? A gente escolhe o S de forma a matar todo mundo aqui, quando N for diferente de zero, e quando N igual a zero, eu não preciso me preocupar, porque isso aqui é zero de qualquer forma para N igual a zero. Então, sobra H1 zero e elevado a I zero θ, então H1 zero é o cara que a gente quer. Para isso, eu tenho que escolher o S dessa forma, para matar as contribuições oscilantes ali do K1. Já vai escolhendo, querendo chegar, né? Querendo chegar, exatamente. Eu quero escolher um S que faça isso para mim. Beleza, professor. Valeu. Vamos fazer um exemplo, então. Eu vou fazer um exemplo e depois eu vou fazer isso aqui em mais dimensões. Quando eu fizer em mais dimensões, é praticamente idêntica a conta, quase nada muda, a gente coloca uns índices ali, mas acontece uma coisa que é catastrófica na conta, que a gente vai ver o que é. Então, vamos ver. Um exemplo aqui é o pêndulo simples, que tem essa hamiltoniana. Então, eu só somei essa constante aqui, esse -1 aqui na hamiltoniana, para que quando psi igual a zero, que é o ângulo de equilíbrio, né, a energia do pêndulo seja zero. Então, a energia do ponto de equilíbrio psi igual a zero, p psi igual a zero é zero. Conforme o pêndulo oscila, ele ganha energia, a energia aumenta. Sabe? Quando a gente tiver com a energia do ponto de equilíbrio instável, em π igual a π, quando π igual a π, cosseno é -1, então aqui dá -2, com esse menos dá mais, então a energia do ponto de equilíbrio instável é 2mgl. Então, para todas as energias entre 0 e 2mgl, o pêndulo oscila. Vamos fazer uma figurinha aqui. Então, aqui é psi, aqui é psi. Então, a gente vai ter aqui o ponto de equilíbrio instável, π menos π.
E aqui a gente tem essas curvas, né? O pêndulo oscila para cá, a energia é zero, então, ali no ponto de equilíbrio, e a energia da separatriz, né? Ou que é a mesma dos pontos de equilíbrio instável, é 2 mGl. Tá? Para energias maiores que 2 mGl, o pêndulo roda para um lado ou roda para o outro, embaixo. Aí fica em movimento de rotação e não de oscilação. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar o pêndulo na aproximação de pequenas oscilações, tá? Próximas da origem. Então, eu vou expandir esse cosseno de psi como 1 menos psi2 sobre 2 mais psi4 sobre 4 fatorial. Um fatorial aqui também. Então, a gente vai considerar, então, ângulos pequenos, e a hamiltoniana, então, fica assim, ó. Dá para ver tudo, né? O 1 cancela, com aquele menos 1, esse menos, com esse menos fica mais, está aqui o φ2 sobre 2, e tem esse 4 fatorial, que é esse 24 que está aqui, esse 4 sobre 24. Tá, então, eu vou chamar de H0 essa parte quadrática, que é um oscilador harmônico, né, para ângulos pequenos, mas eu vou levar em consideração a perturbação dada pelo termo psi à quarta. Então, psi é o meu ângulo físico de oscilação, psi é o momento angular, né, desse pêndulo. O pêndulo tem massa m, comprimento L, etc. Então, muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui sem muito detalhe das contas, tá? Para a gente só ver o procedimento de perturbação. Então, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é eu pegar o H0 e escrever o H0 em termos de variáveis de angulação, tá? Porque do jeito que ele está tipo um oscilador harmônico. Tá? Então, aqui, eu vou definir, então, a frequência. Eu vou definir ômega como raiz de G sobre L, que é a frequência de pequenas oscilações do pêndulo. E eu vou definir essas variáveis I e φ. Então, ó, eu estou fazendo uma transformação canônica aqui, deixa eu escrever melhor, que vai de psi e pψ, que é o ângulo físico e o momento angular, para variáveis φ e de angulação. É a mesma coisa do oscilador harmônico, né? Então, o psi, que seria o papel do x, é proporcional a um seno. Deixa eu tirar essa rabisco. Raiz de I vezes um seno. O pψ é raiz de I vezes cosseno. A gente ajusta essas constantes para que, quando a gente substitui na hamiltoniana, o resultado do H0 dá exatamente ômega I. Tá? Então, vocês podem verificar depois, mas é bastante simples, né? Eu tenho basicamente aqui, né? Vai ficar um cosseno ao quadrado, aqui vai ficar um seno ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, as constantes todas simplificam e acaba dando ômega I, como se fosse um oscilador harmônico mesmo. Tá? Então, isso aqui é o termo o quadrático escrito nessas variáveis. E esse cara, eu também tenho que substituir. Esse φ à quarta, eu substituo por tudo isso aqui elevado à quarta. Então, vai dar o termo perturbativo, vai dar uma coisa proporcional a seno à quarta, as constantes depois ali, você vê que tem um raiz de I, quando eu elevo a quarta, dá um I ao quadrado. Então, isso aqui seria a minha perturbação. Tá? Então, isso aqui é o que eu vou chamar de H1. Então, tá aí. Então, vamos trabalhar com esses caras. Então, o que eu faço com o H1? Vamos olhar para o H1. Eu quero expandir isso aqui em série de Fourier, basicamente, né? Então, olha, esse seno à quarta, a gente pode reescrever como 1/8 desse parênteses aqui. A gente expande esse seno à quarta em termos de ângulos 2φ e 4φ e dá isso aqui. Tá? Então, é só reescrever esse seno à quarta dessa forma. A gente tem essa expressão. Então, você vê, ó, esse cara aqui, ó, é o H10, certo? É o cara que não tem ângulo. Se eu realmente escrever o cosseno de 2φ, o cosseno de 4φ como exponenciais, que eu fiz aqui embaixo, você vê os coeficientes de Fourier direitinho, né? Então, o H1, ele tem um coeficiente H10,
ele tem o coeficiente H1,2 e H1-2, H1,4, H1-4 e mais nada. Não tem os termos ímpares, não tem termos superiores. Então, a expansão de Fourier do H1 é finita, né? Ela é limitada porque é só um seno a quarta. Então, a parte média, né, do hamiltoniano, o que é? É o coeficiente, é o H10. Né? Esse cara aqui, esse 3 com 48, simplifica, dá 1/16. Então, essa é a correção para o hamiltoniano. Então, quem que é o K corrigido? É o H0 calculado em J, certo? Onde era ômega I. Eu simplesmente troco I por J. Então, é ômega J mais o H1 calculado em J também. Tá? Eu estou nas novas coordenadas, certo? Então, eu simplesmente estou fazendo isso aqui, né? Vamos, só para a gente não se perder na notação aqui, né? Aqui é o H0 calculado em J e o H1 calculado em J. Né? Onde tinha I, eu substituí por J mais correções. Então, eu simplesmente ponho J no lugar de I. Professor, Diga. como que você fez a média aí? Eu me perdi aí nessa tá. parte. Então, olha só, eu peguei esse seno, quais são os passos? Né? Então, esse seno a quarta, ele pode ser escrito, eu vou copiar aqui, porque como, desculpa, 1/8 de 3 menos 4 cosseno de 2φ mais cosseno de 4φ. Então, isso aqui é a expansão do seno a quarta em ângulos 2φ, 4φ, etc. Tá? Então, é só fazer essa expansão. Então, quando eu jogo isso aqui, então 8 vezes 6, 48, 3 menos 4φ, eu reescrevo, então, o H1 nesse formato. Tá? Se eu quiser realmente olhar para a série de Fourier do H1, eu ainda expando cada um desses cossenos em termos das suas exponenciais. Certo? Esse aqui, mesma coisa. 4φ mais menos 4φ. Certo? Então, esses fatores de meio aqui, eles saem para fora, 0,96. Eu tenho que multiplicar o 3 por 2, 6. Tá? E aqui está, então, o H1 escrito em termos das exponenciais de φ. Então, isso aqui é a série de Fourier do H1. Mais infinito, H1N, e aí Nφ. Ops. Só que não tem todos os φs. Vários desses H1N são zero. Então, você vê que o H10, quando N igual a zero e não tem φ, tem que ser esse termo aqui, né? Esse coeficiente aqui. Esse é o H10. Quem que é o H11? É zero. Não tem nenhum termo com E e φ aqui. Nem com E menos e φ. Então, H1 menos 1 também é zero. Agora, o H1, 2, quando N igual a 2, é o coeficiente de E a 2 e φ. Então, é o coeficiente que multiplica esse termo. Então, com isso, eu identifico todos os coeficientes da série de Fourier, em particular o H10, que é esse coeficiente aqui. Lembra que, né, foi essa escolha que a gente fez aqui, né? Certo? A gente escolheu o S de forma a matar todos esses termos aqui. Então, o S tem essa escolha. E quando N igual a zero, que é o único termo de K1 que não depende de θ, então, para N igual a zero, isso mata, isso aqui fica o H10 e isso aqui é 1. Então, o K1 é o H10. Certo? Então, é essa escolha aqui. O H10 é a mesma coisa que a média do H1. Ah, tá. Eu tinha perdido nessa parte. Então, tá. a média vai ser igual a H10. Vai ser igual ao H10, isso. Porque quando você integra em θ, todos os termos que tem aí θ dão zero. Porque a integral de zero é 2. Ah, beleza. Tá, então, sobra só. Obrigado, professor. De nada. Então, está aqui. A gente identifica, então, média, né, que é o H10, e está aqui a hamiltoniana. Então, ômega J menos J2/16 ml2. A frequência
do movimento, então dk dj é ômega menos, são deriva aqui em relação a j, da j sobre 8ml2. Então, você vê que a frequência diminui com j, você vê que j, né, em ordem zero, se você só olhar isso aqui, o j é praticamente a energia do sistema, né, a energia dividida por ômega. Então, conforme você aumenta a j, você está aumentando a energia, basicamente. Então, o que a gente está vendo aqui é que aumentar o j diminui a frequência. Tem um sinal de menos aqui. Então, se a frequência diminui, o período aumenta, que é o que a gente sabe que acontece com o pêndulo, né? O período vai aumentando conforme a amplitude do movimento aumenta. Então, isso aqui dá para a gente, se a gente escrever esse J, você vê que se a gente fixar isso aqui, né? Fixar uma certa energia do movimento total, eu posso escrever J em termos de E escrever a frequência em termos da energia diretamente. E eu vou ter uma estimativa para o período do movimento em função da energia, né, 2π sobre ômega. O tal, o período é 2π sobre ômega, omegão. E a gente vai ver que o período, de fato, aumenta com energia, que é o que a gente espera para o pêndulo. Professor, Diga. não precisava de um epsilon aí, não? Então, aqui não tem epsilon, porque eu ia comentar, acabei esquecendo. Porque o nosso sistema, nós estamos fazendo assim aproximação para ângulos pequenos, né? Então, isso aqui vale basicamente para energias baixas, mas não tem um epsilon explícito, né? Mas isso aqui vai começar a falhar conforme as energias forem ficando mais altas. A gente parou a expansão aqui em ângulos baixos, né? Então, isso significa energia baixa. Então, não tem um epsilon explícito, mas a gente sabe que vai dar pau em algum momento. Tá? Então, isso aqui vale para baixas energias. Tá? No meio do caminho, eu tinha me convencido que não precisava do epsilon, agora no final achei que ele ia aparecer. Aqui não tem mesmo. Só um comentário aqui, só para finalizar, se a gente calcula o S1, então a parte da função geratriz, então que a gente pode simplesmente, menos 1 sobre ômega, integral da parte oscilante do H1. Né? Então, o que é? Isso aqui é o H1 médio, certo? Esse aqui é o H1 médio. O que eu chamo de parte oscilante é a parte que não tem esse primeiro pedaço. A gente subtrai esse primeiro pedaço constante fora, o que sobrou é o H1 barra. Né? Então, a gente está escrevendo isso aqui como sendo H1 médio, que é o primeiro termo, do 3 sobre 48, mais o resto, que é H1 barra. Então, H1 barra é basicamente isso aqui. Ó. E o S1, como a gente viu aqui, tá? Aqui, ó, é menos 1 sobre ômega integral desse cara. Então, se a gente integra, que cosseno de 2φ, cosseno de 4x, vai dar aqui seno de 4x, seno de 2φ. Então, é só integrar direitinho e a gente tem, então, a função geratriz. A gente pode escrever a transformação canônica agora direitinho e usar essa solução trivial em jθ para encontrar a solução nas variáveis originais I e φ, e finalmente passar para as variáveis psi e pψ lá atrás. Né? A gente fez essa sequência de transformações canônicas. Só um comentário rápido. Notem que, se eu pegar esse problema aqui do pêndulo que a gente fez, né, até ordem psi a quarta, se eu pensar num oscilador harmônico com uma perturbação lambda x a quarta, que é um outro problema que a gente pode resolver, ele vai ser muito parecido com isso, né? Vai ser P2 sobre 2m, vai ter um termo em x2, só que aqui vai ser mais, né, lambda x a quarta. Se a gente pensar no oscilador com uma perturbação quártica. Então, para o oscilador com a perturbação quártica, a conta é idêntica, tá? Não muda nada, mas troca esse sinal. Quando troca esse sinal, o que vai acontecer é que vai trocar esse sinal e vai trocar esse sinal. Então, a frequência vai aumentar para o oscilador quártico e, portanto, o período diminui, que é o que, de fato, também acontece. Né? Com o oscilador com a perturbação quártica, o movimento fica cada vez mais rápido conforme você aumenta a energia, ao contrário do tempo. Tudo bem?
tudo bem, professor. Então, vamos lá. Então, eu vou refazer essa mesma teoria agora para um número arbitrário de dimensões, e a gente vai ver o que aparece de novidade, né? O que tem de esquisito que torna a solução bem mais complicada, embora a conta seja idêntica. Então, eu praticamente copiei tudo aqui. Então, eu vou fazer agora o mesmo procedimento, supondo que eu tenho N graus de liberdade. Então, mesma história, parte de um H0 de I, I agora é um vetor, I1, I2 até IN, Φ é Φ1, Φ2 até Φn. Então, mas eu parto de uma coisa integrável e somo uma perturbação εH1 e faço tudo também em ordem epsilon. Então, eu vou definir agora as frequências do movimento não perturbado, ômega K, como sendo DH0 e DIK. Então, agora tem uma frequência para cada ângulo, né? Eu tenho um toro aí do H0, cada ângulo roda com uma frequência ômega K, e essas frequências dependem tipicamente da newtoniana, né? Eu vou fazer aqui um exemplo só para a gente só não se perder, porque isso é um detalhe importante. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu quero abrir um slide aqui. Deixa eu ver. Eu vou abrir antes disso. Vou abrir antes para... Tá. Então, olha só. Quando eu tenho mais graus de liberdade, eu vou fazer n igual a 2, tá? Que é o caso que a gente vai trabalhar mais. Eu posso ter, então, um H0 integrável, que vai depender de I1 e de I2, da seguinte forma. Eu vou escrever um H0 aqui, só para a gente ter isso em um exemplo em mente. Ômega 10 I1 mais alfa 1 I1 ao quadrado sobre 2 mais ômega 2,0 I2, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para o lado, mais, como é que é? Alfa 2 sobre 2 e 2 ao quadrado. Então, esses ômega 10, ômega 2,0, alfa 1 e alfa 2 são parâmetros, e eu tenho uma newtoniana que só depende dos Is e que, portanto, é integrável, certo? Os Is são constantes e os Φ se movimentam linearmente no tempo. Então, quem que é ômega 1, que é del H0, del I1? Essa frequência na direção do ângulo φ1. Então, ela vai ser ômega 10, dH de I1, mais alfa 1 e 1, certo? O ômega 2, que é a frequência na direção de φ2, então vai dar ômega 2,0 mais alfa 2 e 2. Então, o que acontece com esse movimento, né? Se a gente escolhe uma condição inicial qualquer para o sistema, o que vai acontecer é que essa condição inicial gera uma trajetória, e sob essa trajetória, os valores de I1 e de I2 são sempre constantes, e os ângulos se movimentam, então, com φ10 mais ômega 1t, φ2 igual a φ2,0 mais ômega 2t. Então, quais são os valores das frequências? Depende da condição inicial. Cada condição inicial vai ter um valor de I1 e de I2 diferentes, certo? E, portanto, esse valor inicial define a frequência sobre aquele tório, né? Dá o I1 e I2 dá o tório no qual a trajetória vai ficar. E para cada tório, né, ou para cada condição inicial, essas frequências são diferentes. Então, a razão entre essas frequências, ômega 1 e ômega 2, vai tipicamente depender do tório que eu escolhi, ou da condição inicial que eu escolhi. Depende de I1 e de I2, não é fixo. No oscilador harmônico, onde alfa1 e alfa2 são iguais a 0, aí essa razão é sempre constante. Mas, em geral, ela não vai ser. Então, a razão entre as frequências não perturbadas da H0 vai depender da minha condição inicial ou do tório, daquele cilindro onde o movimento está ocorrendo. É só por causa do oscilador harmônico
que essas frequências são sempre constantes. Tá? Então, ele tem que ter isso em mente, que isso vai ser importante. Ômega 1 e ômega 2 são as frequências do movimento não perturbado, mas elas não são, elas são constantes para cada tório, né? Mas elas dependem do tório. Se eu mudo a condição inicial, eu mudo o ômega 1 e o ômega 2. Tá? Muito bem. Então, vamos ter isso no fundo da cabeça. Então, essas frequências aqui, então, voltando para o nosso problema, essas frequências aqui, elas são funções de I, dependem do I, dependem do tório onde eu estou observando o movimento. Então, Φ ponto é DH DI, então DH0 DI que é ômega, mais epsilon DH1 DI. I ponto K, né, para cada coordenada, é menos DH dφ, de novo eu escrevi errado aqui é φK. Não, H0 não tem φ, fica só DH1 dφk. Muito bem. Então, a ideia é a mesma. Eu quero fazer uma transformação canônica próxima da identidade, porque a perturbação é pequena, de tal forma a eliminar os ângulos no K em primeira ordem. Então, a transformação canônica próxima da identidade agora é essa daqui. J1φ1 mais J2φ2 mais J até Jnφn, esse é o termo que dá a identidade, mais epsilon J, epsilon S1 de Jφ. Certo? Então, esse termo aqui, a gente vai escrever como J escalar φ, para simplificar a notação, né? Que é J1φ1 mais J2φ2, etc. E as equações da transformação canônica, agora também tem os índices, né? Θk, ds djk e k ds dφk. Mas é procedimento idêntico. Então, vamos escrever esses caras e resolver em primeira ordem. Então, vamos lá. IK. Então, você vê, eu só copiei a expressão de cima e coloquei nos índices K aqui embaixo. IK é ds1 dφk. Então, quando eu derivo em relação a φk, eu pego o jk, mais epsilon ds1 dφk, mais ordem epsilon 2. Θk, mesma coisa, ds djk, que é o φk, né, do termo da identidade, mais epsilon ds1 djk. Então, a mesma coisa, só que agora um sistema de equações. Então, o que eu faço? Eu resolvo para I e φ em termos de J e θ, expandindo tudo em primeira ordem, mesmo truque de antes. Então, na equação para I, eu já tenho J, mas eu tenho φ aqui. Então, cada um desses φs eu substituo por θ, porque, afinal de contas, φ igual a θ, mais uma correção de ordem epsilon. Como eu já tenho um epsilon aqui, essas correções ficam para a ordem 2. Então, eu simplesmente troco esse φ por θ. E por φ é a mesma coisa. Jogo esse cara para o outro lado. Então, φ é θk menos ds1, onde tem φ eu ponho θ. Aí o erro que eu faço é de ordem 2. E a nova hamiltoniana, novamente, é o mesmo cálculo. A nova hamiltoniana é a velha escrita nas novas coordenadas. Então, está aqui explicitamente. H0 mais epsilon H1, onde tem I, eu ponho sua função de Jθ, e onde tem φ, eu ponho sua função de Jθ. Então, H0 agora depende de 1 e 2 até IN. Então, onde tem I1 é J1 mais epsilon ds1 dθ1. Onde tem I2 até IN, eu substituo todo mundo ali para as suas funções. E a mesma coisa no H1. Onde tem os J's e onde tem os θs, eu coloco, onde tem os φs, né? Eu substituo por θ1 menos ds1 J, etc. E agora eu expando tudo isso até a ordem epsilon. Então, no H1, como eu já tenho um epsilon aqui, eu pego só as ordens 0. Certo? Então, no H1, eu simplesmente mantenho o J e θ, não expando nada, porque eu já tenho um epsilon à frente. No H0, eu tenho que expandir. Então, no H0, você vê, vai ser H0 calculado nos J's, aí eu tenho mais DH0, DJ1 vezes epsilon ds1 dθ1
mais DH0 e DJ2. Né? Eu expando cada variável em torno do seu valor em epsilon igual a zero. Certo? Então, vai ter essa soma. Todas as derivadas têm que ser feitas. Cada uma dessas derivadas de H0 e DJ é o ômega. E eu fico aqui com ds1 dθ. Tá? Então, eu tenho uma soma ômega k, ds1 dθk. Em uma dimensão só tinha um ômega, só tinha um ds1 dθ. Agora aparece todo mundo. Isso aqui eu vou escrever também de forma compacta, assim, né? É um ômega k ds1 dθk. Eu vou colocar um vetorzinho como se fosse um produto escalar, né? Ômega escalar ds1 dθ. Isso aqui é só uma anotação para essa somatória que está aí em cima. E esse é o K1. Então, esse cara que está multiplicando o epsilon é o K1. E agora a gente faz a mesma coisa. Vamos escolher o S1 para eliminar a dependência interna. Então, como é que a gente faz? Série de Fourier. Então, agora eu tenho um monte de ângulos. Né? Eu tenho H1, depende de θ1, θ2 até θn. Todos os ângulos são periódicos. Eu expando cada ângulo em série de Fourier. Então, vai ficar uma soma de N1 de menos a mais infinito, de N2 de menos a mais infinito, até o Nn, né? Até o último ângulo de menos a mais infinito. Os coeficientes de Fourier para todo mundo e a série de Fourier para todo mundo e o coeficiente de Fourier que vai ter esse monte de índice agora. É H, N1, N2, N3 até Nn, que depende de J. Então, uma série múltipla de Fourier, mas é tecnicamente mais complicada, mas é a mesma coisa, certo? Então, a gente também simplifica essa notação. Então, esse monte de soma aqui, a gente substitui por uma soma desse N vetor. Então, é esse vetor de inteiros que a gente vai somar de menos a mais infinito. Os coeficientes agora, a gente também põe um vetorzinho N aqui para simbolizar esse monte de índices e N escalar θ para representar N1 θ1, mais N2 θ2, etc. Então, fica uma cara muito parecida com a anterior, só que com mais variáveis. Função geratriz, mesma coisa. Série de Fourier nela, em todas as componentes. Está já escrito aqui nessa forma compacta. E agora tem que jogar lá no H1 e ver como é que a gente escolhe esses caras. Então, aqui eu não fiz mais nada, não deu tempo de preparar, vamos fazer aqui na mão, então, como é que fica, então, o K1. Então, vamos lembrar. O K1, ó, é ômega escalar ds1 dθ mais H1. Mais o H1. Então, cada um deles está expresso na sua série de Fourier. E eu vou fazer, então, eu preciso fazer essa derivada, né? Então, vamos fazer aqui, ó, del S1, del θk, vamos derivar um dos ângulos genéricos. O que vai dar? O θk, ele está no expoente multiplicado por INK. Então, quando eu derivo, cai um INK. Então, fica essa soma aqui, em todos os inteiros. E NK, então o késimo inteiro cai, e aí N escalar. Isso. Então, vamos montar um K. Então, eu vou colocar essa soma, que vai ter tanto para o K quanto para o S1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ds1 de ômega k e eu vou multiplicar ele por ômega k, certo? Então, vai ter um ômega k aqui multiplicado. E eu vou somar sobre k. Esse é o produto escalar que está lá em cima. Então, vai ter aqui uma soma sobre k. Vamos escrever aqui dentro. Que é aquele produto escalar. Então, a soma sobre k, de 1 até n. E ômega k vezes nk, faltou o coeficiente aqui, né? Faltou o S1N multiplicando aqui. Deixa eu só empurrar isso aqui para o canto um pouquinho.
S1N, certo? Que depende de J. Vai enter aqui. Mais H1N. E aí, N escalar. Tá, então, formalmente é a mesma coisa, só que eu tenho várias séries de Fourier, de N1, N2 até Nn, e aqui dentro eu tenho esse produto escalar. Tenho ω1 desde S1 de θ1 mais ω2 de S1 de θ2, que é essa soma que está aqui, né? Essa soma sobre K que ficou aqui. Muito bem. Então, o que a gente quer? A gente quer matar os coeficientes que tem θ no K1. Então, nós vamos escolher. Então, você vê, quando todos os n são iguais a zero, n1 igual a zero, n2 igual a zero, nn igual a zero, esse cara aqui dá 1, né? Exponencial de zero dá 1, isso aqui dá zero, e eu tenho um H1 zero de novo, que é o cara que eu quero que sobre na Hamiltoniana. Todos os outros eu quero matar. Então, eu vou escolher S1N como sendo H1N, então joga para o lado de lá. Isso aqui, né, deixa eu só simplificar essa expressãozinha aqui, antes de escrever. Isso aqui tudo, né? Eu posso escrever como I ômega escalar N. Essa soma sobre K é o produto escalar de ω1N1, ω2N2 até ω NK. Então, tá. Então, nessa anotação, eu ponho aqui, divido, então, por N escalar ômega. Esse I que vai para baixo, eu jogo aqui para cima para ficar positivo. Se esse vetor de N for nenhum deles, se não forem todos iguais a zero, certo? O caso todo igual a zero, eu não posso fazer isso. E zero se todos os N's forem iguais a zero. Então, se tiver idêntico ao caso de uma dimensão, e com isso eu matei todo mundo, só não consegui matar o termo N igual a zero, certo? Porque não pode dividir por zero, mas o termo N igual a zero, tudo isso some e sobra H1 zero. Então, com isso, o meu K1 fica igual ao H1 zero. H1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Que é a mesma coisa que o valor médio do H sobre todos os anos. Certo? É igual, tudo certinho, problema resolvido, e não tem, a menos dessas várias índices que a gente tem que adicionar, não tem problema nenhum. Muito bem. Qual que é o problema? O problema aqui é o seguinte, esse denominador que aparece aqui é uma soma, né? Vamos escrever isso aqui em 2 graus de liberdade. Então, esse S1, N1, N2, então vou escrever os dois índices explicitamente. Nós queremos escolher como I, H1, N1, N2, dividido por ω1, N1, mais ω2, N2, lembrando que o N1 e o N2 estão correndo de menos a mais infinito, certo? É a soma de Fourier. Então, olha só, se as frequências ω1 e ω2 forem racionais, se a razão ω1 sobre ω2 for um número racional, com certeza vai existir valores de N1 e N2 onde esse denominador vai se anular. E esse cara não pode ser escolhido dessa forma. Tá? Então, os toros do problema original, onde a razão das frequências é um racional, dá pau aqui. Tá? Então, vamos mostrar isso primeiro. Em segundo lugar, o que acontece é o seguinte, mesmo que a razão ω1 sobre ω2 seja um número irracional, é sempre possível aproximar o número irracional por um racional, tão bem quanto você queira. Portanto, existem N1 e N2 de tal forma que esse denominador fica arbitrariamente pequeno.
e você não sabe se essa soma vai convergir, certo? O S1 é o S1N1N2 vezes E aí N θ1 e N θ2, e essa soma tem que convergir, está somada em N1 N2. Então, a convergência da série, a gente não sabe o que acontece com ela, e a série certamente não pode ser escolhida dessa forma se ômega 1 sobre ômega 2 forem irracionais. Então, antes de eu entrar nesse detalhe, deixa eu só voltar aqui nesse exemplo que eu tinha feito aqui, né, da razão ômega 1 sobre ômega 2. Então, veja só, se você escolher um valor de I1 e de I2, né, escolhe um toro, onde essa razão é irracional, então, em princípio, aquele denominador não se anula. No entanto, se você mudar um pouquinho o I1 e o I2, esse irracional pode bater no racional. Então, bem pertinho daquele toro que você acha que a série converge, tem um toro por qual a série não converge. E o problema é complicado, porque, né, os irracionais são densos, os racionais são densos dos irracionais, né? Então, um número está arbitrariamente próximo do outro na reta real. Então, esse é o enrosco que vai levar, então, a aquelas estruturas complicadas que a gente viu no exemplo de sexta-feira. Então, deixa eu voltar aqui para a gente tentar ilustrar essas coisas. Então, formalmente, essa é a solução. Tá? Então, primeiro, vamos supor que ômega 1 sobre ômega 2 seja um racional R sobre S, RS inteiros. Então, o que acontece? Então, nesse caso, eu posso escrever ômega 1 como um certo ômega 0R e ômega 2 como o mesmo ômega 0S. Certo? Existe um ômega 0 onde eu posso escrever o ômega 1 e o ômega 2 dessa forma para a razão ficar racional. Então, vamos olhar para aquele denominador nesse caso. Ômega 2, N2. Isso vai ficar, então, ômega 0, que vai ficar em evidência, R, N1, mais S, N2. Certo? Então, para N1 igual a S e N2 igual a menos R, tá? O N1 e N2 podem ser positivos e negativos, esse negócio dá zero. Vamos chamar isso aqui de D, o denominador. D igual a zero. Então, vão existir valores de N1 e N2 onde esse denominador dá zero e eu não posso dividir por zero. Certo? Então, eu vou ter que refazer essa conta. Na verdade, o problema é mais grave ainda. Se eu tiver N1 igual a P vezes S e N2 igual a P menos P vezes R, onde P igual a qualquer inteiro, pode ser inclusive negativo, D também é igual a zero. Certo? Porque vamos ver como é que fica o D nesse caso. Fica ômega 0, R vezes N1, que é isso aqui, mais S vezes N2, isso aqui dá zero. Então, existe uma infinidade de números naquela dupla soma de Fourier, né? O S1 é soma de N1, soma de N2, mais infinito. S1, vamos substituir o valor direitinho aqui. I, H1, N1, N2, sobre esse denominador. E aí, N1, θ1, mais N2, θ2. Certo? Esse é o S1 que a gente encontrou. Existem infinitos valores de N1 e N2, né, que são dessa forma, P vezes S e menos P vezes R, por qual esse denominador se anula. Tá? Então, eu vou ter que refazer essa conta de alguma forma. Tá? Então, isso aqui está errado. Isso aqui é
Isso aqui está errado para ômega 1 sobre ômega 2 igual a R sobre E. Não posso dividir por zero, certo? É a lei zero da matemática, não dividirás por zero, certo? Então, vou ter que fazer essa conta de novo. E esses caras são chamados de toros ressonantes, quando as frequências são comensuráveis. Então, vou ter que refazer a conta. Eu vou fazer isso na quarta-feira. Então, vamos pegar o caso irracional. Aí vamos pegar um caso onde isso não acontece, para a gente ver se a gente está, pelo menos nesse caso, irracional. Tranquilo, se a primeira teoria funciona nesse caso. Bom, o que acontece é o seguinte, existe um teorema que diz o seguinte, para todo irracional, sigma, existe um racional, vou chamar também de R sobre S, tal que sigma menos R sobre S é menor do que... eu vou usar uma versão fraca aqui, depois a gente vai ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhe, que delta para qualquer delta. Então, vamos lá. Vamos olhar aquele denominador nessa ótica, então. N1 ômega 1 mais N2 ômega 2. Eu vou aqui, deixa só para seguir o mesmo que eu fiz aqui, eu vou colocar em evidência aqui. Só achar aqui. Eu vou colocar N1 ômega 2 em evidência. Então, isso aqui ficou, N1 saiu. Então, aqui vai ficar ômega 1 sobre ômega 2, nesse primeiro termo, e no segundo vai ficar ômega 2 saiu, N2 sobre N1. Certo? Então, você vê, eu posso reescrever o denominador dessa maneira. Sigma mais N2 sobre N1. Então, nessa soma toda que eu estou fazendo sobre N1 e sobre N2, eu eventualmente vou bater num racional que é muito próximo de sigma, né? Negativo e muito próximo de sigma. Então, esse cara aqui pode ficar muito pequeno. Então, existem valores, né, de N1 e N2 que são racionais que aproximam sigma, onde esse denominador é arbitrariamente pequeno. E N2, tal que D é menor do que, sei lá, epsilon, né, para qualquer epsilon. Então, nessa série perturbativa que a gente está somando aqui em cima para calcular o S1, tem vários valores de N1 e N2, onde o denominador é extremamente pequeno. E eu não sei se essa série vai convergir. Tá, então, o que vai acontecer, quem disse a série converge ou não, é o teorema Kolmogorov-Arnold-Moser, e ele vai dizer o seguinte, vai convergir dependendo de quão irracional for sigma. Números irracionais não são todos iguais, tem irracional que é mais irracional que o outro. Então, para os irracionais bem irracionais, a série converge, e para os irracionais meia boca, né, vamos dizer assim, a série diverge. Tá? Então, a gente vai ver isso na parte do teorema KM, mas você vê que a coisa é um problema sério, né? É tudo muito igual a uma dimensão, mas essa questão de você ter um movimento do H0, que é periódico, né, quando o ômega 1 sobre ômega 2 é racional ou não, faz toda a diferença, e como um está entranhado dentro do outro, isso vai dar origem àquelas estruturas fractais que a gente viu nas simulações. Tá? Então, o que eu vou fazer eu vou fazer isso na aula que vem, não vou fazer isso hoje, porque senão fica pesado, a gente pode discutir outras coisas. Nós vamos tratar primeiro, então, o caso ressonante. Então, o caso ressonante está simplesmente errado, né? Eu não posso fazer desse jeito, eu não posso dividir por zero.
Então, eu vou ter que refazer o caso ressonante, a gente vai ver como é que faz, e quando a gente fizer esse caso ressonante, a gente vai ver que o resultado dele são aquelas ilhas que aparecem no exemplo que a gente fez na sexta-feira. Então, as ressonâncias vão dar origem àquelas cadeias de ilhas que a gente viu. E a parte não ressonante, a parte irracional, a gente vai ver como é que a gente trata isso de uma maneira qualitativa, pelo menos. Professor, Diga. Ali eu acho que eu entendi a segunda parte. Você comparou, né? Ficou sigma mais N2 sobre N1. Aí quando esse a gente sabe que esse N2 e N1 varia, né? Isso. Menos infinito a mais infinito, números inteiros, então eventualmente eles vão ser aquele menos R sobre S, né? Isso. E daí vai exatamente. entrar naquele. Tá. Isso, exato. E a questão toda, né? A prova desse teorema de convergência ela tem a ver com o seguinte: é um teorema difícil, mas você vê esse cara aqui está indo para zero, né? Para alguns valores de N1 e 2 está ficando muito pequeno. No entanto, os coeficientes de Fourier também decrescem. Então, conforme N1 e N2 ficam grandes, a tendência é que os coeficientes de Fourier também fiquem pequenos. Então, é uma competição entre quão rápido os coeficientes de Fourier vão para zero e quão rápido aquele racional está sendo aproximado como irracional. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa teoria de números, né, não sei se vocês já viram alguma coisa disso, de frações contínuas, de como escrever um número irracional, como aproximar um irracional por um racional. Então, tem uma maneira ótima de fazer isso. Deixa eu até achar aqui uma aproximação que é bem conhecida, só quero ter certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui a... Deixa eu só ver se entra aqui. Onde é que está o π? Tá difícil de achar. Deixa eu ver nas minhas notas, acho que é mais fácil de achar. Eu acho que é... Vamos ver... Só um segundo. Aqui. Está difícil de achar. Onde é que está isso? Eu não estou achando aqui, mas, enfim, existem... Eu queria achar aqui qual que é a aproximação do π, por a melhor aproximação que tem do número π. Eu acho que é 333 sobre 107, mas eu não tenho certeza. Não é. É outra coisa. Professor, Diga. eu acho que é 355 por 113, uma coisa assim. Isso, exatamente, isso. Então, deixa eu escrever aqui. Isso, o π... Opa. Obrigado. 355 sobre 113. Essa aproximação, deixa eu fazer a conta aqui, ela dá 3,14,15,929, que difere do π. Deixa eu ver onde é que eu tenho π aqui. Aqui. O π é 926. Aqui seria 6. Então, π é aproximadamente esse valor. Então, você vê que existem racionais não muito grandes, certo? Que te dão uma precisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, esses racionais, né, que podem ser muito bem aproximados por números, os irracionais que têm uma boa aproximação para o racional,
eles são ruins. Aquela série não vai convergir para eles. E existe um número que é o número mais irracional de todos, né? Que é o número 1 mais... Deixa eu escrever do jeito padrão, que eu acho que é melhor. Raiz de 5 menos 1 dividido por 2. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. 5 raiz menos 1 dividido por 2. Isso. Que é aproximadamente 6180, etc. Esse é o número mais irracional que existe, e ele é chamado de média dourada, né? Ele tem um papel importante em arquitetura, em pintura. E esse é o cara, né? Então, quando você tiver um sistema hamiltoniano cuja razão das frequências for esse cara aqui, né? Para esse valor, aquela série converge para perturbações mesmo muito grandes. Ela resiste à perturbação, a série sempre converge. Enquanto para razões de frequências que são ruins, né, no sentido que são muito bem aproximadas por racionais, a coisa não funciona. E a gente vai ver, pelo menos qualitativamente, como é que isso funciona. A gente vê isso nas próximas aulas. Só para dar uma ideia de onde vem esse número, ele tem a seguinte definição: você pega uma reta de tamanho 1 e você faz a seguinte pergunta: qual que é o ponto x que eu tenho que dividir essa reta de tal forma que o comprimento total da reta, que é 1, dividido por x, que é o comprimento maior entre esses dois caras aqui, seja igual a, como é que é isso? A x, esse aqui é x, certo? Esse aqui é 1 menos x. Então, o comprimento maior dividido por x seja igual a x dividido por 1 menos x. Tá? Então, a proporção total pelo maior pedaço é igual ao maior pedaço pelo menor pedaço. Então, isso aqui dá uma equação de segundo grau, que se você resolve, dá esse valor, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Por que isso é o número mais irracional de todos? Aí a gente vai ter que ver daqui a pouco. Depois, semana que vem, eu vou fazer essa teoriazinha de números e a gente vê por que ele tem essa propriedade, né, de ser o número mais irracional. Isso aqui também tem a ver com sequências de Fibonacci, todas essas coisas aparecem aí nessa ideia, desses números meio mágicos, né, que tem. Se eu me lembro bem, na expressão também, né, das frações contínuas que você citou, professor. Também, eu não lembro qual é o padrão que emerge, se são os números de Fibonacci ou não, né? Isso, isso. Então, o X, assim, não querendo pôr o carro na frente dos bois, mas a ideia é que você escreve o número como uma sequência de... Por exemplo, você pega, deixa eu fazer aqui o π, né, por exemplo. Você pega o π, separa a parte inteira e pega o resto. Vamos chamar aqui de resto do π que sobrou. Então, esse resto é 0,14, 15, etc. Certo? É um número menor do que 1. Certo? Esse resto é menor do que 1. Então, a gente escreve esse resto como sendo 1 sobre o resto a menos 1, que é a mesma coisa. Só que o resto a menos 1 agora é maior do que 1. Certo? Então, se eu pegar aqui, eu vou fazer aqui na calculadora, né? π menos 3, vou inverter, isso dá 7 alguma coisa. Então, esse número agora, que é maior do que 1, que é 7 alguma coisa, eu separo como a parte inteira mais o seu resto de novo. Vou chamar de R0 esse aqui, mais o resto agora é de ordem 1. Então, como R0 é menos 1 é 7, alguma coisa, eu subtraio 7, o resto que sobra é 0,062, papapá. Então, agora eu escrevo esse resto que é menor do que 1 como o inverso dele mesmo. Igual, o inverso é maior do que 1, eu separo a parte inteira. Certo? E eu vou fazendo isso. Então, em algum momento, eu trunco essa série. E, ao truncar a série, eu jogo fora o resto em alguma ordem
eu tenho um número que é racional, e esse racional é uma aproximação para o número que eu estou expandindo, né? Porque eu joguei fora uma coisa pequena, certo? Então, essa é a série de frações contínuas que a gente chama. E você vê que quanto maior são os números que aparecem aqui nessa série, deixa eu fazer mais um passo aqui, né? Então, esse R-1 é 15,99 alguma coisa. Então, eu escrevo como 15 mais o ponto 99, que é o R2. E vou fazendo a mesma coisa. Se esses números que vão aparecendo aqui são grandes, 1 sobre ele é pequeno, eu posso truncar a série, eu tenho uma aproximação boa. Se esses números são pequenos, truncar a série é sempre ruim, porque eu sempre estou jogando fora uma coisa que é razoavelmente grande. Então, o pior número que você pode ter, eu vou tirar a parte inteira, né? O 3 aqui é meio irrelevante, o quebradinho é mais importante. Então, o número que é o pior número possível é quando você inverte aqui e a parte inteira vai sempre dando 1. Tá? Em vez de dar 7, 15, vai dar esses números grandes, sempre dá 1. Então, você sempre truncar é sempre muito ruim. E se você olhar esse número, você vê que esse pedaço que está aqui, ó, daqui para baixo, 1 sobre 1 mais papapá, é o próprio x, né? X é 1 sobre 1 mais papapá. Então, se eu olhar só o que está em vermelho, o que eu estou vendo lá é o próprio x. Então, x igual a 1 sobre 1 mais x é a equação que define o x e vai dar aquele valor ali. Então, é o cara que você nunca consegue aproximar bem para um racional, porque a sua truncagem é sempre a pior possível. É por isso que é o pior de todos, né? Porque exatamente. Tem uma situação pior que essa. Exatamente, essa é a pior situação que você pode ter. Então, tem toda uma teoria aqui que você pode, né? Eu vou explicar um pouquinho depois isso mais para frente, mas então esse tipo de coisa é que vai aparecer nessa teoria de perturbação, né? Então, a gente tem denominadores que são muito mal aproximados por racionais. Então, só quando N1 e N2 forem super grandes, que a aproximação vai ser boa, mas aí o coeficiente da série já está tão pequeno que ele ganha disso e a série converge. Professor, posso falar mais uma coisa que eu acho que eu percebi? Claro. Na aproximação do π, porque a fração anterior a essa que o colega falou é o 22 sobre 7, né? Isso, exatamente. Isso. Que seria truncar essa primeira, né? Isso, pegar só o 7, exatamente. E por que a próxima já é tão boa, né? Seria justamente por causa desse 15, se é um número tão grande, né? O 15 é um número maior, exatamente. Então, quer dizer, a próxima fração ela já vai ser uma aproximação muito melhor que a primeira. Então, tem um teorema, né, que diz o seguinte, que quando você... Quem foi uma abelha aqui no meu quarto? Quando você tem... para qualquer... Como é que é a história? Se você tem um número irracional, e essa aproximação de frações contínuas, então, se R sobre S é um número que você obteve pela fração contínua, então o erro que você está fazendo é da ordem de 1 sobre S2. Então, naquele caso do... como é que era? Era 355 sobre 113, então 113 é 100. Então, a sua aproximação vai ser boa até 10 a menos 4. Tá? Então, você vai até aquela casa. Quando você para no 7 sobre... Como é que era? 22 sobre 7, né? 22 sobre 7. 22 sobre 7 é 3,14, daí erra, 28. Aí é isso, então. Porque 1 sobre 7, o quadrado é 49, então você está ali no 10 a menos 2, aí você erra ali. Isso. Então, essa aproximação, isso aqui vale para qualquer número irracional. Qualquer número irracional, você consegue uma aproximação onde o erro vai com 1 sobre S ao quadrado. Agora, tem números irracionais onde o erro vai exponencialmente com S, por exemplo. Então, esses são os números que são quase irracionais. A aproximação é tão boa que você chega lá muito rapidamente. Mas então, eu não lembro mais... esses números têm uns nomes, agora eu não me lembro mais a nomenclatura. Então, isso aqui
vale sempre, mas existem classes de irracionais onde valem coisas ainda melhores. E esses são os piores, né? Esses são os caras que estão super próximos dos racionais, porque a aproximação é super boa. Legal, professor. Apesar de ter antecipado aí a aula. Mas acho que é bacana. Eu até sugiro aí para a galera, porque eu já vi muitas visualizações disso, né? Em alguns canais de matemática do YouTube, Numberphile, por exemplo. Isso, o Numberphile é bem legal. Eles fazem, né? Tanto, e tem uma visualização também que ele plota esses números e fala, né? Visualizando por que esse é o Golden Ratio, né? Isso, esse é o Golden Ratio. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Tem uma visualização também, né? Que não gera padrão nunca. E esses números irracionais, mais próximos de serem racionais, você consegue ainda ver um padrão na visualização que ele coloca lá, que eu não me lembro também, mas é fácil de achar, sugiro. Legal, legal. Só para assim, para terminar, eu já vou parar por aqui, não quero falar muito mais, mas eu quero deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, só para, deixa eu compartilhar a figura isso aqui é basicamente, deixa eu ver aqui, as figurinhas que eu fiz na aula passada, né, com aquele mapa. Você vê que o que a gente vê nesses mapas, deixa eu ver se consigo ampliar um pouco aqui, esse mais perturbadão aqui, o último. Então, essas ilhas, se você olhar aqui, por exemplo, você tem uma cadeia de ilhas com 3 ilhas, certo? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. A gente vai ver que isso corresponde a um toro, a um valor de variável i, onde ômega 1 sobre ômega 2 é 1/3 ou 2/3. Então, onde você tiver, por exemplo, aqui essas azuisinhas, 1, 2, 3, 4, tem que contar direitinho, mas o número de ilhas que aparecem tem a ver com a ordem racional do toro que estava lá antes da perturbação. Onde aparece o movimento caótico vai ser justamente na vizinhança desses toros. As curvas que estão bonitinhas, você vê aqui em cima, tem umas curvas verdes, né? Por exemplo, aqui que, se você olhar aqui nessa cadeia, tem uma curvinha verde que continua lá, né? Ela é quase uma curva que estava antes, ela continua resistindo. Por que ela está resistindo? Por que ela não quebrou, não tem movimento caótico aqui? Porque ele é um toro super irracional. Então é isso que está acontecendo aqui. Então, a gente pode localizar, né, essas estruturas, se a gente sabe o que vai acontecer, dado o H0, a gente sabe onde é que vão estar as ilhas, mais ou menos, onde é que vão estar as regiões mais caóticas. Então, a gente vai ver que tem um jeito meio que de prever essa estrutura que vai acontecer. Mas, professor, eu achei que seria mais... E essa parte que não tem padrão, mais caótica? Então, o que aconteceu aí, essa é uma vizinhança, então, você vê, se a gente olhar, deixa eu puxar para cá um pouquinho, por exemplo, antes da perturbação ser tão intensa, você tinha aqui essa curva verde, essa curva vermelhinha, elas ainda estão sobre toros, o movimento não é caótico, mas esses toros, eles estão próximos dos racionais. Você vê que aqui, em laranjinha, você já vê a ressonância 3. Então, o que acontece com o aumento da perturbação é que os toros racionais se dissolvem lá no espaço de fase e o movimento fica passeando como se ele fosse de um toro para o outro, não tem mais toro. Então, a trajetória fica passeando por uma região grande do espaço de fase que vai dar origem a um movimento caótico. A gente vai ver como é que isso acontece, pelo menos qualitativamente, acho que até o final da semana que vem. Entendi, professor. Então não tem relação direta aí agora com a irracionalidade, o grau de irracionalidade do... Tem a ver que o caos vai aparecer próximo onde tem as coisas racionais simples. Onde tem as coisas, os toros mais irracionais, vai demorar mais para aparecer caos. Então você vê que ainda sobram coisas bem comportadas aqui, né? Então, são várias coisinhas aqui. Você vê que mesmo aqui dentro, né, surgiram outros toros, né? Então, tem essa coisa do fractal também. Então, vamos ver. A gente vai, acho que aos pouquinhos, vai destrinchar essa figura aí e entender direitinho. Beleza, professor. Certo. Então, acho que é
é isso por hoje. Eu não vou avançar, porque já está mais ou menos pesado. Então, na aula que vem, eu vou fazer essa teoria de perturbação próximo das ressonâncias, né, onde a gente vai eliminar aquela divisão por zero, e a gente vai começar a entender um pouquinho melhor a estrutura fractal que aparece. Deixa eu... mais alguma pergunta? E tem um tempinho aí, se quiser perguntar alguma coisa ou voltar em algum detalhe. Tá bom, então. Então tá. Então, quarta-feira a gente continua e acho que vai. Essa parte é bacana, acho que é a parte um pouco mais de cálculo, assim, mas é um cálculo, acho que razoavelmente tranquilo, né? Não tem muito segredo. Então, até quarta-feira, então, gente. Quarta-feira a gente volta. Até quarta, professor. Tchau, professor. Até mais. Até quarta. Tchau, gente. Até quarta. Tchau, obrigado. Falou.